Meus queridos e amados irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha alegria e satisfação de estar aqui na presença do nosso Deus, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, as benevolências do Senhor para conosco. Louvamos a Deus pela vida de cada obreiro aqui nesta noite. Queremos nesta oportunidade cumprimentar o nosso pastor presidente, pastor Eugenias, e em nome dele gostaríamos de cumprimentar todo o batalhão de obreiros, pastores, auxiliares, diáconos, presbíteros aqui presentes, que a mão do Senhor continua sempre te abençoando no seu ministério. Glória a Deus. E em nome da missionária Francisca, nós queremos cumprimentar todas as missionárias e mulheres de Deus, esposas de obreiros ou não, aqui presente. Deus continue vos abençoando grandemente. Abra sua Bíblia, por gentileza, Números capítulo 12. Deus nos trouxe hoje à tarde, estávamos orando, uma palavra de reflexão para nós nesta noite. Quem aqui está disposto a ouvir o que Deus tem reservado para nós? Levante a mão e diga glória a Deus. Números capítulo 12, apenas 2 versículos da palavra do Senhor. Nós estaremos lendo apenas 2 versículos. Números capítulo 12, 1 e 2. Versículos 1 e 2. Quem já encontrou, diga amém. Eu pediria, por gentileza, que os irmãos deixassem as vossas Bíblias abertas, para que a gente possa ter uma maior reflexão. Diz assim a palavra do Senhor: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara. Porquanto tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Muito obrigado, Deus abençoe. Queridos e amados irmãos, este texto de Números, capítulo de número 12, nos traz um assunto que deve ser sempre patente nas nossas vidas, como obreiros, como trabalhadores da seara do Mestre. Observamos que no livro de Números existem algumas passagens importantíssimas, como por exemplo, quando Deus ele levanta 70 anciãos para o serviço, para ajudar a obra, para ajudar Moisés nas atividades ministeriais como líder. E também observamos que no livro de Números também acontece um milagre. Deus ele manda codornizes para alimentar o seu povo. Existem inúmeros milagres que acontecem no livro de Números, mas observando o capítulo 12 foi o que me chamou a atenção. Observe comigo, queridos irmãos, que existem aqui nesta passagem bíblica do capítulo 12 3 personagens. Primeiro personagem que eu observo aqui no versículo 1, Miriam. Segundo, Arão. E o terceiro, Moisés. Observe comigo que Deus está direcionando aqui o escritor do livro de Números, glória a Deus, a colocar na sequência. Observe aqui que está Miriam e Arão e Moisés. 3 irmãos biologicamente, filhos de Joquebede, 3 irmãos que tinham intimidades, 3 irmãos que tinham ministérios diferentes. Observe, à luz das Escrituras Sagradas, quando se fala de Miriam, ela era a irmã mais velha de Moisés.
filha de Joquebede, e ela tinha um ministério específico. Miriam, ela era profetisa. Interessante, queridos irmãos, notar, fundando o estudo biográfico da vida de Miriam, a gente percebe que Miriam foi uma guerreira e foi uma mulher imprescindível na travessia do Mar Vermelho. Interessante que quando se concluiu a travessia do Mar Vermelho, Miriam, pela sua posição de liderança, a sua posição de profetisa, ela convoca agora as mulheres para louvar ao Senhor pela grande vitória e pela grande conquista que o povo de Deus recebeu. Mas eu observo também outro personagem que está aqui nesse texto bíblico, é Arão. Arão era o irmão do meio, tinha 3 anos mais velho do que Moisés, exerceu com excelência o ministério levita como um sacerdote de Israel. E o que me chama a atenção é que um dos instrumentos que proporciona honra, um dos instrumentos que proporciona caráter e posição para um sacerdote em meio ao povo, era a estola sacerdotal. A roupa, a vestimenta do sacerdote destacava e diferenciava Arão de todos os demais ali na execução do seu ministério na congregação. Mas eu observo também uma das figuras mais importantes no Antigo Testamento, que é Moisés. Moisés era o caçula, era o menor, ele era irmão biológico de Miriam e de Arão. Era o homem mais manso da terra, chamado por Deus para liderar e conduzir o seu povo para a terra prometida. Observe aqui que Miriam tinha um ministério profético, Arão o ministério sacerdotal, e Moisés, ele era o líder do povo. Moisés tinha uma missão importantíssima de conduzir o povo para a terra prometida. Essa era a missão de Moisés. Mas neste texto bíblico aqui, há alguns detalhes a serem observados que eu quero trazer nesta oportunidade, nesses poucos minutos que nos restam. Algumas observações importantes com base nesse texto. O que eu observo aqui em primeiro lugar é que Miriam e Arão ficaram chateados com a decisão de Moisés de se casar com uma mulher cuxita. A palavra cuxita é um adjetivo que se refere aos cuxitas, ou seja, um povo negroide do nordeste africano. O nome da civilização cuxita vem do Velho Testamento, que menciona Cuxi, um dos filhos de Cã. Interessante notar, queridos irmãos, que eles ficaram chateados simplesmente por causa da decisão que Moisés tomou. E se Moisés tomou essa decisão, com certeza ele estava inspirado por Deus e estava dentro do contexto divino. Moisés, ele não poderia tomar em hipótese alguma uma decisão qualquer, até porque a intimidade de Moisés era tão forte, que a Bíblia diz que quando Moisés subiu no Monte Sinai, quando ele desceu após ter recebido as instruções, as tábuas dos 10 mandamentos, quando ele desceu, queridos irmãos, o rosto, a face de Moisés brilhava por causa da comunhão intensa que Moisés tinha para com Deus. E eles, observando essa decisão de Moisés, eles se demonstraram uma falta de conhecimento em relação à posição que Deus colocou Moisés, e sem levar em conta, se chatearam à toa. E a Bíblia diz
que eles falaram contra Moisés. Acompanhe comigo, por favor, o versículo 1 do capítulo 12. O que é que diz aí? Vamos lá. Miriam e Arão falaram o quê? Falaram contra Moisés. E falaram contra. E se colocaram numa posição contrária à decisão de Moisés. No versículo de número 2, eles disseram: será que o Senhor, observe comigo aí, olha o texto, por gentileza, versículo 2, e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Sabe o que eu observo aqui, irmãos? Que eles estavam com ciúmes, estavam com inveja, porque Deus falava com Miriam e falava com Arão através de códigos, através de sonhos, através de visões, mas com Moisés ele falava face a face. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eles disseram: será que o Senhor fala somente por meio de Moisés? Será que não fala também por meio de nós? E nesse contexto de murmuração, de diálogo entre eles, algo que acendeu a ira do Senhor, diz a Bíblia que quando eles estavam falando, murmurando contra Moisés, o texto sagrado diz, olha a parte B do versículo de número 2: e o Senhor ouviu o que eles disseram. Acompanhou aí? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Às vezes, queridos irmãos, pensamos que Deus não ouve determinadas coisas. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para não poder ouvir. O Senhor ouve todas as coisas. É um dos atributos de Deus, é saber de tudo, é estar por dentro de tudo, porque Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Interessante que a parte B do versículo 2 diz assim: e o Senhor ouviu o que eles disseram. Estavam se reunindo nas caladas da noite e destilando o veneno mortal, mas o Senhor ouviu. O Senhor, Ele sabe de tudo. Oh, aleluia. Darabacamacia. O meu Deus e o teu Deus, Ele vê todas as coisas. Escute, a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 2 e o versículo 3: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido, num gabinete ou nas escuras, sobre os telhados, será apregoado. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Nada passa impune nesta terra. Deus, Ele vê e ouve tudo. Observe comigo aí o versículo de número 4. No versículo 4, Deus se posiciona depois dessa atitude equivocada
dessa atitude impensada de Arão e de Miriam. Olha o versículo 4, o que diz aí a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Imediatamente o Senhor disse a Moisés. Deus agora se manifesta. Interessante que depois da murmuração, depois que Miriam e Arão atinge a unção de Deus sobre a vida de Moisés, aí aciona Deus. Porque uma coisa é você tocar numa pessoa que Deus chamou com uma determinada posição, e outra coisa é você tocar na unção daquela pessoa que Deus escolheu. Aí o negócio fica mais sério, porque aí Deus entra na briga. Olha o que a Bíblia diz. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Olha só. E o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três dirijam-se à tenda do encontro. E saíram os três. Amados, fazendo uma aplicação aqui, até esse presente momento, eu aprendo uma coisa: que quando é eu que marco um encontro, quando é eu que marco o encontro com Deus, é uma coisa, mas quando é Deus que marca o encontro comigo e contigo, é outra totalmente diferente. Deus aqui marca um encontro. Eu quero os três lá na tenda. Os três. Interessante notar outro detalhe. No verso 1 diz Miriam, Arão e Moisés. Não é isso, irmãos? O que diz lá no versículo 1? Miriam está em primeiro lugar, Arão em segundo lugar, e Moisés está em terceiro lugar. Já no versículo de número 4, o Senhor mudou a ordem aqui. Observe aí: Moisés, Arão e a Miriam. A murmuradora, a detentora do motim, ficou por último. Aleluia. Deus mudou a ordem. Na ordem dele, Moisés, Arão e Miriam. Levante sua mão comigo assim, por favor. Levante sua mão. Diga comigo: Deus não quebra princípios de autoridade. Miriam era mais velha, Arão era o do meio, Moisés era o caçula. Mas quem Deus escolheu para ser o líder foi Moisés. Deus escolheu Moisés para ser o líder. E se ele tomou a decisão de se casar com uma mulher cuxita, e daí foi uma decisão dele. Eu falei recentemente para um obreiro, eu disse: meu irmão, qualquer decisão que nós tomarmos como pastor, a única pessoa, o único ser capaz de tratar conosco, que tem autonomia de tratar conosco, é Deus. E quando alguém entra no meio para tentar interferir, para tentar bloquear, para tentar fazer tropeçar o escolhido e o ungido do Senhor, paga um preço altíssimo e caro. Não questione as decisões que um líder inspirado por Deus toma. Deixa ele com Deus. Faz-me recordar aqui quando o salmista Davi, ele disse: Senhor, põe uma guarda nos meus lábios.
Você sabe o que é uma guarda? Uma guarda são 6 soldados. Aí você imagina 3 soldados segurando os lábios de cima e 3 soldados segurando os lábios de baixo, para que não dos seus lábios não saísse nenhuma palavra que viesse ferir ou magoar o seu irmão ou o seu próximo. Deus não fere princípios de autoridade. Aí, voltando aqui para o texto bíblico, Deus desce na coluna de nuvem e fica na porta. Eu achei interessante isso aí, irmão Áquila, porque Deus fica na porta. Aleluia. A coluna de nuvem, eles estavam na tenda, a coluna de nuvem desce. Aleluia. Irmãos, e eu estou tão tranquilo do que Deus está fazendo aqui, do que Deus está falando aqui, aleluia, que eu sinto esta coluna de nuvem aqui nesta noite. Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Deus está falando através da sua palavra. Deus está aqui. Aleluia. Se nós observarmos, queridos irmãos, o versículo de número 4: vocês 3 dirijam-se à tenda do encontro. E os 3 foram até lá. Versículo 5: então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. E eles se apresentaram diante do Senhor. Aí eu pergunto, por que Deus desceu na coluna de nuvem e se colocou na porta? Por que Deus não entrou? Ele não poderia ter entrado? Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? É porque na tenda, aonde há murmuração, aonde há divisão, aonde há rebelião, aonde há aliança errônea, Deus não entra. Deus não entra. Outro detalhe que eu observo aqui é que Deus, no momento em que Miriam e Arão fizeram um motim, começaram a criticar e falar mal de Moisés, Deus poderia ter fulminado eles ou não? Poderia. Deus poderia ter fulminado. Deus poderia ter matado Arão, poderia ter matado Miriam. Sim, poderia, mas não. Sabe por quê? Deus, em primeiro lugar, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, mas aí Ele fez pior. Deus, Ele fez pior, saiu da vida deles. Saiu da vida deles. Olha a parte B do versículo. A parte B do versículo de número 9. Acompanhe comigo aí a parte B do versículo 9. E diz assim: e a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele o quê? Se retirou. Saiu deles. Em outras traduções diz: e ele se afastou. Olhando a preocupação do salmista no capítulo, ou por que não dizer no Salmo 51, versículo 11, o salmista Davi, depois de ter cometido um adultério e um homicídio culposo, ele agora entra na presença do Senhor e começa a perceber que estava acontecendo algo estranho no contexto da sua vida espiritual, e ele agora reconhece a sua fragilidade e faz um apelo para Deus, dizendo: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Preserve, querido obreiro, homem de Deus, mulher de Deus, a presença de Deus sobre a tua vida. As
As únicas coisas que têm valores significativos para um homem de Deus e para uma mulher de Deus são as coisas espirituais. E o Espírito Santo, ele é tão sensível, mas tão sensível, que ele sai do homem sem que o homem perceba. Deus não quebra protocolos. Deus não quebra princípios. Quem entende de princípios aqui sabe reconhecer os seus líderes. Quem entende de princípios sabe honrar os seus líderes. Quem entende de princípio obedece os protocolos. Quem entende de princípio nunca pode, em hipótese alguma, chamar o seu líder de você, de tu, e nem muito menos pelo nome. Chame-o pela posição em que Deus, o Senhor, o colocou. Como assim, pastor Edmilson? Pastor fulano, diácono Beltrano, presbítero ciclano, missionário A, missionária B. Aprendamos, queridos irmãos, a honrar e aplicar a posição que Deus colocou o homem de Deus e a mulher de Deus. Deus não trabalha baseado em faixa etária, irmãos, mas em peso de unção sobre as nossas vidas. Quem lembra? Josias se tornou rei de Judá com apenas 8 anos de idade, e com 8 anos de idade ele reinou sobre Judá 31 anos. Deus concedeu uma autoridade espiritual a uma criança de 8 anos de idade que governou uma nação por 31 anos. É o agir de Deus. Ele coloca à frente do trabalho quem Ele quer. Ele escolhe aqueles que Ele quer. Se Ele escolheu você e colocou você nessa posição, é porque Deus viu em você uma peculiaridade especial, algo extraordinário que somente Ele consegue ver. Talvez outras pessoas não conseguem enxergar, mas Ele vê, e Ele viu algo especial na tua vida. Foi por isso que Ele te disse: vem para cá, eu vou te colocar aqui, porque eu quero você aqui. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor, porque o cargo e a posição que você está, porque foi Deus que te colocou. Adarai, do como da gassúria, elebecamacia. Oh, aleluia. Quem lembra de Davi? Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, apesar de ser considerado o menor entre os irmãos. Entre os seus irmãos era o menor. Samuel foi ungir um rei lá na casa de Jessé o belemita. Aí veio o maior, Eliabe, bonitão, robusto, bem inteligente, rapaz até criativo. Mas quando Samuel foi ungir, Deus brada no coração de Samuel e diz: Samuel, não atentes para a aparência do homem, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. Eu, o Senhor, olho para o coração. Talvez aqui nesta noite eu possa estar olhando a forma como você dá o nó da sua gravata, o penteado do seu cabelo. Eu posso estar observando a cor do seu óculos,
a cor do seu terno, do seu sapato. Estou vendo aqui alguns penteados, as suas vestes, eu posso distinguir as cores. Mas Deus, Ele não olha para isso. Ele olha para o coração, e essa é a razão de Deus ter me escolhido, de Deus ter te escolhido, aleluia. É porque você é especial para Deus, é porque você tem algo extraordinário dado por Deus sobre a tua vida. Aprenda a honrar essa especialidade que Deus te deu. Faça a obra dele com galhardia, com prazer, com amor, com dedicação, porque foi Ele que te ergueu, e foi Ele que te levantou, foi Ele que te deu a honra, foi Ele que te exaltou. Davi estava lá apacentando as ovelhas do seu pai. Todos nós conhecemos o texto. Terminaram os jovens. Baixa um pouquinho o microfone, por gentileza, só um pouquinho. Quando de repente acabaram-se os jovens, acabaram. Ainda tem o menor. O menor. Aleluia. Ninguém senta na mesa, ninguém come enquanto ele não chegar. Aí mandaram chamar Davi. Quando ele chegou, Samuel coloca os olhos nele, e Deus brada no coração dizendo: é esse aí que eu escolhi para reinar sobre o meu povo Israel. É esse aí, o menor, maltrapilho, rejeitado, desprezado pelo pai, abandonado. Ninguém olhava para ele, ninguém dava valor para ele, aleluia. Mas Deus estava olhando ele lá de cima. Aleluia, Deus está olhando para você. Aleluia, Deus está te vendo, Deus está te contemplando. Aleluia. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 9, versículo 23 e o versículo de número 24, a Bíblia Sagrada nos diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Aleluia. Ele é o Senhor. Que em hipótese alguma venhamos achar que somos os tais, que em hipótese alguma venhamos a atribuir o nosso sucesso ou a posição que chegamos à nossa própria capacidade ou à nossa própria inteligência. Não, tudo vem de Deus. Paulo disse: pela graça de Deus sou o que sou. Aleluia. A honra não é projeto de homem, mas é um projeto de Deus. Aí, para finalizar, eu observo aqui que quando nós fazemos alguma coisa contra Deus, que desagrada a Deus, e pedimos perdão, Ele nos perdoa, mas lamentavelmente a consequência vem. Miriam achava que ia ficar impune, irmã Francisca. Miriam achava que ia ficar tranquila. Aí, olha o versículo de número 9, por gentileza. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Deus saiu. Versículo 10. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis, o que foi que aconteceu aí, irmãos? Eis que Miriam estava o quê? Interessante, pastor Sebastião, é que existem momentos que Deus pune logo, disciplina logo.
Mas existem momentos que Deus dá tempo ao tempo, igual o pescador que joga o anzol e o peixe pega e vai soltando ali a linha no murinete. Aí chega um momento que agora eu vou puxar. Aí puxa, vai puxando. Mas com Miriam, a punição de Deus para com ela foi de imediato. E a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Miriam ficou leprosa. Miriam ficou leprosa. E nós sabemos, à luz das Escrituras, que quando se fala de lepra na Bíblia, se fala de pecado. E foi um pecado de fato, um pecado grave, a ponto de acionar o próprio Deus. Aí o texto prossegue dizendo: leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. Versículo de número 11. E Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor. Quer dizer, quando estava murmurando, era Moisés, chamava pelo nome Moisés. Porque tem gente que gosta, às vezes vai se dirigir a um pastor e diz: Sebastião, por favor. Sebastião, eu acho que nem a esposa dele não chamou ele de Sebastião, né? É meu benzinho, meu amor, senhor, meu senhor. A forma como devemos tratar, veja que nos versículos anteriores, Miriam e Arão desdenhavam, não estava nem aí para a postura que Deus colocou Moisés. Mas depois, quando veio a aprovação, quando veio a cobrança de Deus, pastor Enildo, aí ele se dirige a Moisés assim: ah, meu Senhor. Olha, esse Senhor aqui é Moisés, porque na minha Bíblia aqui, Senhor, quando é o nosso Deus, é com S maiúsculo. Ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Agora ele se humilhou, reconheceu a posição de Moisés e agora colocou Moisés no seu devido lugar. No versículo número 11, Arão reconhece de fato a autoridade espiritual na vida de Moisés, tratando ele de Senhor. No versículo número 13, Moisés mostra o seu equilíbrio de líder. Acompanhe comigo o versículo 13. Moisés clamou ao Senhor. Vocês entendem isso aqui? Pastor Rodaciel, Moisés poderia muito bem ter trocado o mal, como muitos fazem, né? Moisés poderia: ah, vocês estavam falando mal de mim, agora vocês vão ver agora. Ele poderia ter revidado, ele poderia ter tratado mal, mas olha a postura de líder. Ele demonstra o seu equilíbrio na liderança e toma uma atitude humilde e começa agora a orar, começa agora a interceder por Miriam. Aí o texto diz: Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que cures. Existem várias passagens que Deus escuta Moisés, mas nessa passagem bíblica aqui, se você observar a resposta de Deus em decorrência da oração de Moisés, olha o versículo de número 14, o que a Bíblia diz: o Senhor respondeu a Moisés:
Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Então agora ela vai ver que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Queridos, tudo bem, eu vou ponderar isso aqui, mas ela tem que ir para lá. Sabe, Deus poderia ter matado, não matou, mas sabe o que foi que Deus fez? Fez pior. Você imagina ela passando no meio do povo, indo para o arraial dos leprosos, ficar lá 7 dias. Ficar lá 7 dias, irmãos. 7 dias. Interessante é que nesses 7 dias em que ela passou lá no arraial dos leprosos, ela atrasou a obra, prejudicou a obra. Vocês estão vendo o quanto uma pessoa que prejudica, que atrapalha, que fala mal do seu líder, que critica constantemente o seu líder, eles pensam que estão ajudando a obra, estão atrapalhando a obra. E o povo ficou lá. Olha o texto que diz a Bíblia, o versículo de número 15: assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. O povo ficou lá de castigo, porque Miriam estava lá 7 dias. Aí quando tem aqueles que quando o seu líder toma uma decisão, aí não é só uma crítica construtiva, é só isso aqui, não, mas eu não concordo com esse ponto aqui que ele falou, eu não sou a favor disso aqui, então fica atrapalhando, prejudicando a obra. Mas aí ficou faltando a disciplina de Arão. Arão pensava também que ia ficar impune. A disciplina de Miriam veio logo, ficou leprosa, tudo bem. Mas aí Deus deixou para tratar com Arão já no final da sua velhice. Aí é que foi uma desonra muito grande para Arão. Sabe por quê? Você pode folhear a Bíblia aí, e lá para Números capítulo 20, eu estou fechando aqui a mensagem, já estou encerrando. Números capítulo 20, versículo número 22, por gentileza, acompanhe comigo, Números 20, 22. A disciplina de Deus para com Arão. Eu acredito que a disciplina de Arão foi mais severa do que a disciplina de Miriam. Acompanhe comigo, veja o que o texto diz. Então partiram de Cádiz os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte de Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será ao seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebelde fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faze-o subir ao monte Or, e despe Arão os seus vestidos, ou a sua estola sacerdotal, e veste-os a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés tirou as roupas, ou despiu Arão os vestidos, a estola sacerdotal, e o vestiu Eleazar seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Queridos, Deus tirou
a roupa que era um instrumento de maior honra para um sacerdote, que era a estola sacerdotal, o éfode, que era aqueles vestidos de linho, aquele peitoral que destacava o sacerdote, que chamava atenção, que era uma posição de destaque em meio à comunidade de Israel. Deus agora diz: tire a roupa. Deus tirou, Deus pediu para que Moisés tirasse as vestes de Arão e colocasse sobre o seu filho. Deus destituiu praticamente Arão e deu a honra ao seu filho Eleazar. Queridos irmãos, a reflexão que eu quero fechar aqui nessa passagem, nesse texto bíblico, é que devemos tomar muito cuidado no que diz respeito ao princípio de autoridade espiritual. A temática de hoje que eu passei aqui para os irmãos fala do segredo da honra e o reconhecimento da autoridade espiritual. Aprenda, queridos, nobres irmãos, obreiros aspirantes mais novos, a honrar os seus líderes. Lá na sua congregação, o seu pastor é mais novo do que você, mas Deus não escolheu você, escolheu o pastor novo para ser o seu líder. Se lá na sua congregação, você chega na sua congregação, está lá um jovem, Deus levantou um jovem para ser o dirigente da congregação, e você é um cabeça branca, aprenda a honrar, porque foi Deus que levantou e colocou a unção na vida dele, para ele liderar aquela congregação. Se Deus, aleluia, levantou a dirigente do ciclo de oração, se Deus levantou a regente do vocal, é mais nova, é mais inexperiente do que você, mas colocou você lá para ajudar ele, para ajudar ela. É assim o princípio de autoridade. Deus escolhe quem ele quer. Deus não olha para a boniteza, Deus não olha para quem é alto ou para quem é baixo, Deus não olha para quem tem condição ou quem não tem, Deus não olha para quem é mais culto ou quem é menos culto. Não, Deus quer saber de escolher aqueles que ele quer, aqueles a quem ele quer honrar, aqueles a quem ele quer respeitar, aqueles a quem ele quer tirar do monturo e erguer e colocar no lugar de príncipes entre os príncipes do seu povo. Que Deus em Cristo nos guarde, que Deus nos abençoe.